Meu nome é Gabriel Ângelo e vou falar um pouco sobre as considerações iniciais que nós tivemos que fazer para o desenvolvimento do nosso projeto. Como dito no primeiro vídeo do nosso trabalho, o artigo que nós escolhemos apresenta um dash baseado na teoria de controle de sistemas, usando um sistema de controle adicionado à máquina de estados. Esse artigo, esse dash, na verdade, ele tem como objetivo principal entregar um vídeo ao cliente com alta qualidade e maximizar da melhor maneira possível a utilização da largura de banda. De maneira resumida, esse é o objetivo principal buscado pelo autor do artigo. No nosso projeto, nós vamos desenvolver um dash baseado na teoria de controle, inspirado no projeto desse artigo. Contudo, por mais que a essência do nosso código seja similar à proposta apresentada no artigo, algumas modificações tiveram que ser realizadas para que conseguíssemos obter um resultado satisfatório. Na nossa primeira tentativa, utilizamos o sistema linearizado, assim como consta no artigo. Porém, um sistema linearizado funciona em torno de um ponto de operação, o que é diferente do nosso buffer, que começa em zero e tem o seu valor controlado pelo sistema através da seleção de qualidades diferentes, tentando assim manter o seu valor em torno de um ponto de equilíbrio e não necessariamente no ponto de equilíbrio. Uma solução para esse problema seria definir inicialmente o valor do buffer já no ponto de operação desejado. Contudo, esse não parece ser o intuito desse trabalho de redes. Como consequência disso, a primeira modificação que nós realizamos foi a utilização de um sistema não linearizado, diferente do artigo que usa um sistema linearizado. Outro fator que justifica a realização dessa mudança é que a função de transferência apresentada pelo autor não parece ser equivalente com o diagrama de blocos linearizado que ele mostra no artigo. A função de transferência apresenta uma orientação negativa, enquanto o diagrama de blocos apresenta uma orientação positiva. Bom, isso pode ser consequência da nossa limitação para entender o que o autor quis fazer, já que ele não detalhou como ele chegou a esse resultado, ou até mesmo um erro de digitação no código. O fato é que foi decidido utilizar um sistema não linearizado. Outro ponto conflitante encontrado foi o fato de que o autor soluciona o problema em tempo contínuo, enquanto o nosso problema é em tempo discreto, o que impossibilita o uso da função de transferência igual a do artigo, que foi obtida a partir de transformadas de Laplace. Portanto, temos a segunda modificação realizada, que foi a utilização da função de transferência na transformada z, ao invés da transformada de Laplace. Eu vou falar agora um pouco sobre o princípio de funcionamento do nosso algoritmo. Na figura do slide, nós temos o diagrama de blocos, que representa o sistema como um todo. Na parte verde, encontra-se a planta do sistema, que não será implementada, pois se trata de uma representação de blocos do sistema real, onde a entrada é a qualidade do vídeo e a saída é o tamanho do buffer e o instante de tempo. Como entrada do sistema total, temos uma subtração do tamanho de buffer ideal, que é 0, e a realimentação da saída do sistema, que é o tamanho de buffer atual. Em outras palavras, a entrada do sistema é o erro do tamanho do buffer, que é o buffer ideal, e o buffer real. Os blocos em azul e em vermelho representam o bloco controlador, que é o bloco azul, e o bloco vermelho, a máquina de estados, que serão as partes do sistema que nós vamos implementar nesse trabalho. Eu sou o Gabriel Conceição Miranda e vou fazer uma apresentação mais detalhada sobre o algoritmo implementado. Aqui nós temos algumas variáveis que são de crucial importância para o entendimento do nosso algoritmo. E aqui alguns parâmetros. O comportamento do nosso algoritmo ele vai mudar de acordo com a variação desses parâmetros. Q0, como já visto, o tamanho do buffer ideal, KP, K e KD, os coeficientes do controlador, MN, as variáveis da máquina de estados. Aqui vou fazer uma ênfase para esse D barra, esse TS e esse TE. E esse chunk size, que é o S, que são valores de crucial importância para o nosso algoritmo. Aqui, nós temos a implementação dessas variáveis, desses parâmetros. Você tem variáveis auxiliares, são utilizados durante o nosso algoritmo, parâmetros de controle, são esses parâmetros que vão mudar o comportamento do nosso sistema se nós mudarmos eles, variáveis relacionadas ao controlador, variáveis relacionadas ao sistema, aquele TS, aquele TE, o D, barra, que está só como D, e variáveis da máquina de estados. Aqui já é possível ver o começo do princípio de funcionamento do nosso algoritmo. Quando você pede o arquivo XML e você recebe o arquivo XML, você grava os valores de tempo da requisição e da resposta. Analisa o tamanho do pacote recebido, faz uma divisão aqui, obtendo uma estimativa de vazão da rede. E aí, esse funcionamento foi implementado para o XML inicialmente, mas é isso que vai ficar nos dizendo o valor de D durante a requisição dos segmentos de vídeo. Essa parte aqui é a requisição do segmento de vídeo. Você tem aqui algumas variáveis que são estabelecidas por cálculo, que são o erro, como já especificado anteriormente, o erro anterior, um instante atrás, o erro 2 instantes atrás, e o erro acumulado, que é o somatório dos erros ao longo do tempo. Aí você tem aqui a saída do controlador, que é o termo proporcional, o termo integral e o termo derivativo. Você, com base nessa saída do controlador, você estabelece uma qualidade de vídeo, digamos assim, ideal, só que essa qualidade de vídeo ideal, ela pode não estar contida no vetor de segmentos de qualidade de vídeo. Então, você analisa o vetor de segmentos e busca
a qualidade mais próxima e menor dessa qualidade de vídeo ideal determinada pelo controlador, pela saída do controlador, mais esse equacionamento aqui. Depois de encontrar essa qualidade de segmento que já está no vetor de qualidades, é encaminhado para a máquina de estados esse valor. A máquina de estados realizará um processo errado detalhado mais à frente e solicitará ao servidor uma qualidade LC, que é a saída da própria máquina de estados. A gente pode observar esse comportamento, é justamente o que foi explicado aqui. Você tem o erro, o PID, aí um equacionamento que determina LK, que é a qualidade de vídeo, e a máquina de estados vai ter como saída LC. Sendo que esse LK aqui é a qualidade que foi encontrada no vetor de qualidades correspondente à qualidade mais próxima e menor do que a qualidade ideal encontrada pelo controlador e o equacionamento. Para facilitar a visualização durante a reprodução do algoritmo, a correção dos erros e o melhor entendimento do que está acontecendo de fato ali, foi feito essa tabela resumo que vai ser printada durante a reprodução do código. Aqui tem alguns valores que são de crucial importância para o entendimento do nosso algoritmo, por isso eu vou perder um pouco de tempo nesse slide aqui. Primeiro, temos aqui o erro, que já foi especificado, que é a diferença entre o valor ideal do buffer, o tamanho, e o tamanho do buffer atual. Você tem esse valor padrão aqui, que seria a qualidade de vídeo, a saída da qualidade de vídeo, caso não houvesse controlador. E você tem a injeção do controlador proporciona fatores de correção que serão somados a esse valor padrão, que são o fator de correção do proporcional, do integral e do derivativo. Portanto, a qualidade de vídeo requisitada será esse valor padrão mais KP, não KP, o fator de correção, que é KP vezes o erro, vezes o valor de vazão estimado, enfim. O fator de correção de KP, mais o fator de correção de KI, mais o fator de correção de KD. Isso gera uma qualidade de vídeo X, só que essa qualidade de vídeo X não pode não estar no vetor de qualidades. Então, é escaneado o vetor de qualidades, encontra um próximo menor, que é essa qualidade requisitada. Ela será injetada na máquina de estados. A máquina de estados vai ter como saída essa qualidade de vídeo self.lc. E aqui todos os valores estão divididos por 1000, só para facilitar a visualização, para colocar em kilobytes, em kbytes ou kbytes por segundo. E você tem um número de qualidade, que é aquele índice de qualidade. O algoritmo possui essas duas seções aqui, que são rotinas de inicialização e finalização. Nós usamos elas praticamente para definir ali separadamente os valores dos parâmetros que determinam o comportamento do nosso algoritmo e uma visualização desses parâmetros no final da reprodução. Para entender o funcionamento da máquina de estados, vamos primeiro analisar alguns resultados de algumas simulações feitas sem a máquina de estados. Note que, como não há máquina de estados, a qualidade de vídeo LK, que é a qualidade da saída do controlador mais esse equacionamento, já vai ser diretamente solicitada para o sistema físico real. No caso, a qualidade LK sempre será igual à qualidade LC, que seria a saída da máquina de estados. Certo? Note que esse sistema aqui, ele sempre busca deixar o tamanho do buffer estável, num valor de Q0. É um sistema que busca estabilizar o tamanho do buffer. Por conta disso, nós teremos alguns comportamentos interessantes. Vamos ao caso 1, um buffer bem controlado, mas com muita variação de qualidade. Aqui estão os valores das constantes utilizadas e aqui o resultado da simulação. Note que, novamente, o sistema busca deixar estável o tamanho do buffer e não há nenhuma política implementada acerca das qualidades de vídeo requisitadas. Não há nenhuma política implementada sobre como esse buffer deve ser mantido estável. Precisam entender melhor, é possível entender melhor aqui nos gráficos. Note que o buffer ele se mantém ali próximo de 20. Então o sistema ele entende que ele pode pedir qualidades altas. Quando ele pede uma qualidade alta, vai demorar para obter a resposta e o buffer acaba esvaziando. Então o sistema rapidamente ele entra em desespero e pede uma qualidade muito baixa. E aí, qualidade muito baixa, o buffer acaba subindo, porque as respostas são rápidas. E aí, do ponto de vista do buffer, isso é bom, porque mantém o buffer estável e o vídeo nunca vai pausar. Mas uma coisa que o artigo frisa bastante é a experiência da pessoa assistir o vídeo. E o artigo frisa que esse tipo de comportamento aqui é ruim, porque a pessoa experimenta uma qualidade alta e uma qualidade baixa com alta frequência. Então, a pessoa está ali assistindo, aí tem uma qualidade muito alta, depois qualidade muito baixa, depois muito alta, depois muito baixa, e isso acaba prejudicando a experiência da pessoa que está assistindo o vídeo. Então, ao invés de ter essa alta variação, é melhor ter uma variação aqui, uma qualidade, por exemplo, próxima a 10, que se mantém estável, do que essa alta variação nas qualidades. Para melhorar isso, sem a máquina de estados, tentou-se modificar esses parâmetros aqui de controle, de forma que a atenção fosse deixada um pouco de lado para o buffer, mais atenção fosse dedicada para essas qualidades requisitadas, buscando deixar mais estável essas qualidades. Então, foi feito esse segundo caso aqui. Como resultado, nós tivemos que o buffer passou a ser mal controlado. Tanto é que nós tivemos 13 pausas durante a simulação. Entretanto, note a variância, que antes era 64 e agora passou a 24. Entretanto, as qualidades de vídeo solicitadas se manteram muito mais constantes. Note que, do ponto de vista de experimentação do cliente, se a gente fosse desconsiderar as pausas do vídeo,
essa seria uma melhor experimentação, porque ele estaria experimentando uma qualidade mais alta e mais estável, com esporádicos diminuições dessa qualidade, né? Mas o principal problema disso é 13 pausas e uma média de pausas de 6,7 segundos. Então, novamente, essa solução também não foi boa. Novamente, sem a máquina de estados. Por que eu disse que há um bom potencial aqui? Porque parece que, note que há uma linha reta aqui, ó, de estabilidade, pseudo-estabilidade na solicitação de qualidade de vídeo. Se fosse possível descer essa linha reta, daria dos buffers encherem mais, essas quedas na qualidade de vídeo seriam menos abruptas e, de certa forma, melhoraria bastante o desempenho. Só que, quando a gente analisa a vazão durante a rodagem do programa, a gente nota que essa vazão aqui do caso 2, quando comparada ao caso 1, ela é mais densa. Note que os espaçamentos aqui entre os valores de pico são bem menores do que os espaçamentos aqui nesse caso. Ó, é interessante notar que para esses espaçamentos médios aqui, a gente tem essas qualidades, esses picos de qualidade médios aqui. Então, em resumo, nós tivemos aqui dois casos de testes que as experimentações foram ruins por fatores diferentes. Aqui também, de certa forma, houve variação na qualidade de vídeo. Enfim, como solução para essa problemática, adicionou-se a máquina de estados. O artigo propõe a adição da máquina de estados. A máquina de estados injeta na planta aqui a qualidade LC e tem como entrada a qualidade LK determinado pelo controlador e esse equacionamento aqui. E também tem como entrada o próprio LC, que é a sua saída, uma realimentação aqui. Como funciona a máquina de estados? Se o tamanho do buffer for maior do que um valor máximo, o sistema para de solicitar qualidade de vídeo, ou seja, ele simplesmente vai gastando buffer e para de requisitar segmentos de vídeo. Se for menor do que o valor mínimo, ele vai solicitar um segmento de vídeo L0, que é estabelecido como o menor segmento possível, o segmento de menor tamanho possível. Buscando justamente aumentar o tamanho do buffer e não gerar pausas durante a reprodução do vídeo. Caso o buffer esteja entre um valor mínimo e entre um valor máximo, a qualidade de vídeo que é a entrada, que é requisitada, representada aqui por LC, ela só muda quando a qualidade de vídeo, que é a saída do controlador lá, mas aquele equacionamento, for maior ou menor do que uma certa quantidade de vezes. Nesse caso aqui, a qualidade requisitada só aumenta se ela for maior do que a qualidade de vídeo que está sendo requisitada naquele momento por uma quantidade de n vezes. A mesma coisa aqui, só que por uma quantidade de n vezes. Isso acaba adicionando mais conservadorismo, porque aquelas variações abruptas que antes ocorriam na seleção da qualidade de vídeo, agora são freadas justamente porque elas têm que superar em m ou em n essas n vezes essa qualidade de vídeo corrente que está sendo requisitada. Isso evita mais e dá mais atenção para a forma como as qualidades de vídeo são solicitadas, buscando que essas qualidades variem menos e se mantenha um valor que não vá zerar o buffer e não vá vazar o vídeo. O problema disso é que, ao adicionar a máquina de estado, olha quantos parâmetros a gente tem para definir o funcionamento do sistema. Quando eu altero um parâmetro desse, o comportamento do meu sistema pode mudar totalmente. Ele pode sair da estabilidade para a instabilidade. E fazer testes é extremamente trabalhoso. Fazer testes porque um vídeo tem ali no mínimo 1 minuto para você testar várias vezes e alterando as possibilidades de combinações de parâmetros são imensas. Por conta disso, o primeiro teste foi com os parâmetros estabelecidos no artigo. Note que houve 3 pausas de aproximadamente 2,34 segundos. O tempo de buffer, o tamanho do buffer não se manteve estável, zerando 3 vezes, responsável pelas 3 pausas. Mas a principal coisa que prejudicou principalmente a experimentação da pessoa que assiste o vídeo foi essa alta variação na solicitação das qualidades de vídeo. Note que variou aqui entre o índice máximo e entre o índice mínimo repetidas vezes com alta frequência. Houve até uma tentativa de se estabilizar aqui no índice 10, mas essa tentativa não foi bem sucedida. Alguns motivos que acho que podem justificar esse mau comportamento observado no experimento anterior é que o artigo não estabelece os valores de Q mínimo e Q máximo, então é possível que a gente tenha estabelecido valores bem diferentes, o que gerou esse comportamento ruim, e acredito que principalmente essa diferença foi observada por conta da característica da vazão ao longo do tempo no experimento e no artigo. Então, acho que no artigo a vazão é bem mais estável, a vazão da rede, com abruptas variações, enquanto que a nossa é muito caótica aqui, variando entre o valor máximo e entre o valor mínimo. Ainda assim, a máquina de estados proporcionou uma melhora de certa forma. Note que sem a máquina de estados, essa
são as qualidades de vídeo requisitadas, e com a máquina de estado, essas são as qualidades de vídeo requisitadas. Note que, ainda que variando entre o índice máximo e mínimo, a taxa de variação aqui foi bem menor do que sem a máquina de estados. Parece parecido com os casos anteriores aqui, mas é porque aqui a escala mudou, né? Aqui está com um vídeo de 175, aqui já está experimentando com um vídeo de mais de 600 segundos. Para melhorar os resultados que não foram bons, durante a execução foi-se acompanhando o terminal e analisou-se tanto os fatores de correção, porque eles influenciaram no valor da qualidade requisitada e a eficiência da máquina de estado. Você pode ver que, nesse caso aqui, a qualidade solicitada pelo sistema de controle foi 11, mas a máquina de estados permaneceu escolhendo a 0. E aí, novamente, a máquina de estados permaneceu com a qualidade de índice 0 e solicitava a qualidade de índice 11 até o momento que a máquina de estados realizou a troca. Isso indica a conservadoriedade da máquina de estados. Analisou também o quanto que as constantes K, KP e KD influenciam na qualidade requisitada. Realizando a análise do terminal durante a execução, a gente chegou nos seguintes valores parâmetros que melhoram muito o desempenho do nosso sistema. Note que houve 0 pausas durante a produção do vídeo, em média as qualidades solicitadas foram 11.4, que de certa forma se aproxima aqui daquele valor que a gente considerou que seria o ideal, né, que manteria os índices de qualidade em uma média. Não só isso, mas parece que é uma tentativa de se estabilizar em torno daqui. Então isso sugere que se a gente escolhesse uma qualidade próxima a 10 e manter-se fixa durante toda a reprodução do vídeo, o tamanho do buffer conseguiria se estabilizar e não haveria essas variações abruptas que prejudicariam a experiência da pessoa que está assistindo o vídeo. E foi exatamente isso que o nosso sistema conseguiu reproduzir. Ele inicialmente começou aqui pedindo qualidade 0, e o buffer foi se enchendo aqui durante essas solicitações. Depois, de um certo momento, ele encontra ali uma qualidade que é a ideal, que não deixa o buffer nem esvaziar, nem encher demais, que é a qualidade 12, e fixa as solicitações nessa qualidade. Fixa entre aspas, né? Porque o sistema está rodando ali e essa qualidade pode mudar a qualquer momento. Mas o sistema entende, pelas suas análises, que essa é a qualidade ideal a solicitar durante a reprodução do vídeo. E note que o buffer se manteve estável durante toda a reprodução, esvaziou somente no final, que todos os trechos do vídeo já haviam sido baixados. E a reprodução se manteve ali em 12, uma alta qualidade, índice de 12, e também não houve variações igual no caso anterior, um ótimo resultado. O problema é que se a gente mudar as características da rede para essas características e usar os mesmos valores dos parâmetros, já há um número de pausas de 10 e em média, as pausas tiveram 10 segundos. Ou seja, a seleção dos parâmetros elas podem ser perfeitas para um caso, mas variando as características da rede, pode ser que os parâmetros não se adaptem bem. Ou seja, é possível escolher parâmetros bons para uma certa característica de rede. E é possível escolher parâmetros que não sejam tão bons para certas características de rede, mas que sejam medianos, tenham um desempenho médio de maneira geral, para todas as características de vazão da rede. E é isso que se buscou encontrar. E aí note que, nesse caso aqui, o desempenho também não foi tão ruim. Obteve-se 4 números de pausas de 10 segundos, mas observa-se que as qualidades solicitadas conseguiram seguir ali a vazão da rede de uma certa forma. O nosso sistema ele busca justamente encontrar uma qualidade requisitada que consiga manter o buffer em um tamanho bom e que tem um certo nível de conservadorismo. Ele não vai variar instantaneamente a qualidade de acordo com a vazão da rede. Note que aqui houve um pico próximo entre 100 e 200, houve um pico na vazão da rede altíssimo. E o nosso sistema aqui ele teve um certo conservadorismo, ele não solicitou a qualidade mais alta, ele solicitou uma qualidade intermediária aqui, e logo que essa vazão caiu, ele desceu também as qualidades requisitadas aqui. O comportamento ótimo seria esse aqui, encontrar uma qualidade constante, que não variasse e que deixasse também o buffer estável. Mas nem sempre isso é possível, até porque, nesse caso aqui, a vazão permanece por um longo período de tempo. Então, realmente, é de se tentar assistir um vídeo de qualidade maior, porque aqui se tem muito mais tempo de permanência numa certa vazão da rede. Característica também é que o buffer, você pode perceber que ele tem aqui períodos em que ele enche bastante, justamente esses períodos em que a qualidade da rede é melhor. Então, ele consegue encher o buffer durante esses períodos. E se a gente diminuir um pouco o conservadorismo, mexendo nas constantes aqui em MN, fazendo alterar mais rapidamente, a gente tem 4 pausas também, mas pausas de 3,75 segundos e não mais 10 segundos. Note que aqui estão os resultados os gráficos das simulações, né? E são simulações bem semelhantes, mas os números das pausas, justamente por causa dessa adaptabilidade maior, o tamanho das pausas são menores. E assim a gente pode fazer várias simulações aqui, testando novos parâmetros, e é assim que se dá o funcionamento do nosso sistema, de acordo com os parâmetros. Esses valores de parâmetros, por exemplo, aqui, houve também menos pausas, 3 pausas, com média de 3,34 segundos. Note que os gráficos de solicitação de qualidade e de tamanho do buffer são bem semelhantes aos casos anteriores. E aqui também faz uma análise melhor aqui das pausas. Note que são 3 pausas aqui rapidamente durante a reprodução do vídeo, são bem curtas,
e o tamanho das pausas vai diminuindo aqui. Nesses casos aqui elas são praticamente nulas, e é isso.